Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Nós já estamos aqui de cenário novo, iniciando mais um Pega a Lição, mas ainda em 2023. E que bom que você veio com a gente. Então, roda a vinheta. Que bom que você está aqui no dia 30 de dezembro, isso mesmo, você já deve estar nos preparativos, amanhã já vem ano novo, 2024 está chegando e você já sabe, se você está aqui hoje já estudando a sua nova lição, a lição Liberdade, é porque você quer revolucionar a sua vida através da comunhão. E Deus seja louvado por isso, porque 2024 vai ser um ano de bênçãos, se você permitir que Deus faça parte de todos os seus dias durante esse ano. Como você já sabe, todos os sábados às 3 da tarde eu estou aqui e eu estou sempre bem acompanhado aqui. Você sabe que eu sempre convido pessoas especiais e dessa vez estou trazendo convidados que estão estreando nessa lição. Estou trazendo aqui junto conosco meu queridíssimo pastor Danilo Terrão, nosso líder da comunicação. Tudo bem, pastor Danilo? Tudo bem, pastor Gabriel. Uma alegria estar aqui, estreando nessa temporada, evidentemente, né? Mas é muito bom sempre participar desse podcast, que é uma alegria, um podcast muito para o nosso crescimento. Então, espero que esse ano a gente consiga ter outras conversas bacanas aí sobre a lição da Escola Sabatina. Que maravilha, pastor. É bom você estar aqui explicando para a galera de casa. O pastor Danilo é aquele que é responsável pelo departamento que promove toda essa estrutura aqui, né? E o pessoal que foi acompanhando o Pega a Lição, percebeu que teve algumas mudanças. Hoje nós estamos até de fonezinho, olha só. Cenário novo, placa nova, fone, o negócio tá mudando por aqui, né? A gente começou com os microfones aqui com fio, que estavam ali num pedestalzinho, agora já estamos mais profissional. A gente está realmente com um podcast aqui, que o Pega a Lição tá ganhando espaço, né, pastor Olha Gabriel? aí que bacana. Obrigado, pastor Danilo, por todo o apoio. Obrigado à administração da PAC também por todo o apoio. Uma bênção estar aqui com vocês. E, pastor Danilo, estou trazendo ele, que, cara, ele começou ontem, mas ele já participou de uma temporada, tá voltando pra segunda, porque o pessoal pediu, traz o Pedrinho de volta, tá aqui o Super Pedro. Opa, Seja tudo bem, bem-vindo. senhores? Seja bem-vindo, Pedrinho. Bom é estar com pessoas de alto nível ao seu lado, né? Então, estamos aqui com o Danilo Terrão, o pastor Gabriel também, e é bom também estar com o pessoal de casa assistindo e aprendendo também mais da lição, né? Então, isso é maravilhoso, não tem explicação melhor. E com esse cenário, né, diferenciado, Tá né? bonito, tá não, Tá Pedrinho? lindo, tá Olha lindo, tá só, lindo. cara, tá muito bacana. Tá maravilhoso. Pra quem de casa não tá vendo, atrás de mim tá o símbolo do JA. Atrás de vocês tem dois símbolos muito bacanas, que é o símbolo do Espaço Jovem, que é a Escola Sabatina de Jovens, né? Top. E o símbolo do Maranata, que é o tema desse ano, e o símbolo da Convenção de Jovens da Divisão Sul-Americana, que vai acontecer agora em maio. Que top que vai ser essa convenção, hein, galera? Vai Vai ser ser muito top bom, mesmo, vai ser tô muito super bom. ansioso para estar lá, viu? Eu também. Que maravilha, eu também que bom. quero tá lá. Mas, Vamos meninos, juntos. antes da gente começar, deixa eu falar com o povo de casa aqui o seguinte. Amigos, você sabe que eu estou fazendo essa campanha durante o ano de 2023 inteiro para você assinar a sua lição da Escola Sabatina. Mas agora, além de poder assinar, porque talvez você seja que nem eu, olha, eu gosto da lição física, tá legal? Além de física, eu mando aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu mando cortar a minha, porque a minha lição chega assim, que nem essa daqui que você está vendo, eu mando cortar, boto um espiralzinho aqui, porque eu gosto aqui da facilidade para manusear a lição. Mas tem gente, pastor Danilo, que não gosta de lição assim. Então, como é que eu faço, pastor, para ter lição com facilidade? Entra na sua loja de aplicativos e vai lá baixar esse aplicativo que está aparecendo aqui embaixo na tela, o 7Me. O 7Me vai trazer para você a oportunidade de você estudar a sua lição de graça. Lá no 7Me vai ter todas as lições do ano para você poder estar baixando, seja de jovens, seja de adultos, seja de todas as classes, vão estar lá. Além de todos os materiais de apoio que você vai encontrar no 7Me, como materiais de estudo, livros para leitura, filmes através do Feliz 7 Play. Toda a vida espiritual você encontra dentro do 7Me. É você trazendo todas as janelas para dentro do seu celular para você poder mudar a tua vida através da comunhão. E, além disso, no 7Me você também pode ofertar e dizimar. E, meninos, é uma bênção. Eu uso o 7Me hoje para ofertar e dizimar e é uma bênção. No final das contas, quem carrega dinheiro hoje? Ninguém mais carrega dinheiro, mais. né? Então, o 7Me facilita a sua vida. Então, você tem um Android, pastor, vai lá na loja dos aplicativos lá e baixa para Android. Pastor, eu tenho um iOS. Maravilha, vai lá na sua loja de aplicativos, nós também temos o 7Me para iOS. Você não pode ficar sem baixar o 7Me, tá bom? Tendo dito isso, você veio aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, essa lição especial Liberdade. E eu gostaria de começar pedindo ao meu amigo, pastor Danilo Terrão, para fazer essa oração para nós iniciarmos o tema. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui estudando a lição. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender as verdades aqui contidas e que essa lição seja uma inspiração para nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção.
Muito bem, meninos. Isso aí. Lição número 1 da lição Liberdade, o Espírito de Cristo. E é curioso aqui que a gente já começa a lição aqui com algo meio histórico, né? Normalmente a gente vê que as lições começam com alguma aplicação, elas partem da tirinha, mas essa lição específica ela começa já falando sobre o Edito de Milão, que ocorreu no ano 313 depois de Cristo, que era justamente para terminar a perseguição dos cristãos, que durou aproximadamente 150 anos. Então, durante 150 anos, cristãos foram perseguidos, mas não só perseguidos. Quando a gente fala perseguido, pode dar a intenção de que assim, foi perseguido porque perdeu seus direitos, alguma coisa do tipo. Não, eles eram perseguidos, caçados, presos e mortos. Essa era a realidade. E não era uma questão de igreja, você pertence a tal igreja, pertence a outra igreja, pertence a... Não existiam igrejas pré-determinadas, existia um movimento e aqueles que seguiam a Cristo eram então caçados e mortos. E aí a gente vê filmes por aí que apresentam as pessoas entrando nas arenas, né, para serem caçadas ali pelos leões e sendo um espetáculo ao povo ali. Mas assim, quando a gente vê aparentemente um edito que aparece para trazer liberdade para os cristãos, parecia até que era algo interessante, não parecia? Foi uma bênção, pastor? Como é que foi isso aí? A gente tem que entender o contexto aqui de quando saiu esse decreto, né? Como o pastor Gabriel bem falou, os cristãos eram perseguidos. A religião cristã não era uma religião reconhecida pelo Estado e, além disso, era uma religião odiada, né? Sim. Eram clandestinos, eram mal compreendidos. Então, os cristãos, eles realmente eram perseguidos. E esse edito, né, vem de um imperador chamado Constantino, que ele usou desse artifício, digamos assim, para conquistar a maior religião do império, que era o cristianismo. Embora fosse o mais perseguido, né, inclusive Ellen White, quando fala sobre isso, no livro Grande Conflito, ela fala que o sangue dos mártires era como semente que regava a terra. E ao invés de a religião morrer, não, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, Constantino ele acabou usando esse artifício, né, desse decreto para poder trazer o cristianismo para dentro do Império Romano. Sim. Trouxe o cristianismo para ser uma das religiões oficiais, não a oficial, mas uma das oficiais. Ele se declara cristão, entendeu? Então, quando acaba a perseguição, vem também um monte de coisas junto, né? Com esse decreto. Vem também a igreja, ela começa agora então a ser favorecida, né? Constantino começa a dar dinheiro para a igreja, ele começa a interferir na igreja, interferir nos dogmas, né? Ele começa a impor dogmas para essa igreja, enfim. E é curioso, né, pastor, que quando faz essa união, já imediatamente algumas coisas que vinham já do paganismo, que eram as várias religiões que existiam, começam a se mesclar com o cristianismo. Não foi isso que ocorreu? Foi, exatamente. Ele começa então a trazer coisas... Porque ele era pagão, né? Sim. Adorava o deus do sol e etc. Então ele começa a trazer para dentro do cristianismo práticas pagãs, porque tudo começou com o que parecia ser um decreto de paz, quando na verdade havia interesses políticos por detrás desse imperador, né? Sim, muito bem colocado, pastor, porque agora todo o interesse político era para realmente criar uma certa popularidade, acabar com a dissensão no império e, de certa maneira, fortalecer também o império, né? Exato. Então foi assim, vamos dizer assim, um cavalo de Troia moderno, né? Foi isso, Pedrinho? Foi, e hoje em dia também, né, levando hoje para o nosso ciclo de vida, nossa sociedade jovem em si, nós temos muita perseguição, mas talvez um pouco diferente da história do Constantino, né, mas com o mesmo intuito, o mesmo sentido de perseguição. Hoje em dia nós somos perseguidos talvez na faculdade, pastor Gabriel. Talvez ali eu estudava de noite lá em São Paulo, né, e talvez tinha algumas provas de sexta-feira, só que eu não ia à escola sexta-feira, né, como foi falado também em alguns podcasts passados ali com o Júnior da rádio. Sim. Situações complicadas, né? Isso é um meio de perseguição, né? Graças a Deus, o Enem, antigamente, quem fez o Enem antigamente, era feito somente aos sábados, né? E ali o pessoal, de acordo com a lei, correu atrás, conseguiu fazer aos domingos. Eu participei. Você participou? Vocês, pastor Gabriel, eu cheguei a ficar junto com uma galera adventista. Exato, cara. Sim. Ficamos trancados dentro da escola para fazer a prova do Enem depois do pôr do sol. Exatamente. Entendeu? E a gente não podia fazer oração, não podia fazer nada. Tínhamos que ficar ali desde o meio-dia, né? Que era quando começava a prova. Ficávamos numa sala trancados até o horário do pôr do sol que nós poderíamos fazer a prova. Nossa, e a gente pegando histórias assim, é um meio diferente, sabe?
uma coisa diferente que vem mostrando, talvez ali um método de aceitação, né? Então a gente vem conquistando coisas aos poucos, né? Mostrando para a sociedade que a gente está ali, a gente está vivo, a gente vem conquistando aos poucos, talvez ali um pouco de reconhecimento, né? Sim. Então esse foi um método talvez ali mundial que a gente conseguiu fazer, né? Através de uma prova, uma coisa que vai talvez ele nos mostrar uma boa sucessão de vida. Foi um bom testemunho, né, Pedrinho? Vocês foram foi- ali cara, e foi ficaram bem ali. top. Foram Top, beleza. coisa E não diferente. podia fazer nada, né? Coisa Não podia... diferente. Não podia, mas eu vou contar um testemunho aqui. Sim. A gente, na época que eu fiz o Enem, eu estava entre meu primeiro ano de teologia. Sim. Acho que foi em 2012. Sim. E aí, a gente estava lá e já estava dando horário do pôr do sol, daí a nossa turma que estava ali, a maioria era adventista, tinha alguns de outras religiões sabatistas também, Sim. mas aí eles pediram para que eu fosse lá e lesse um texto da Bíblia e fizesse uma oração, para a gente fazer o pôr do sol. Sim. E aí nós fizemos isso. Eu fui lá na frente da sala, assim, aí eu peguei um texto que eu sabia decorar, porque não tinha a Bíblia na mão nem nada, né? Sim. Aí peguei um texto, fiz uma pequena aplicação, a gente cantou um hino, e aí quando a gente estava cantando e a gente ia orar, o fiscal veio, abriu, vocês não podem fazer isso aqui, onde já se viu, aqui é para ficar em silêncio, porque vai começar a prova de vocês. Aí eu falei para ele, não, amigo, desculpa, a gente vai fazer uma oração aqui agora, a gente orou, convidamos ele para orar. Que top, A gente cara. orou, todo mundo ali, aí fizemos um pôr do sol e pode aplicar a prova agora. Olha, que top. E que o cara top. xarope lá incomodando Não, vocês. porque a gente não... Você vê a importância da liberdade religiosa, Sim. né? Sim. A gente, como cristão, a gente... Hoje o Pedro está falando, né, de uma certa perseguição que existe, Sim. especialmente por questões de princípios e valores, né? A gente vive num mundo hoje onde muita coisa que a gente acredita é tido como, sei lá, Somos chamados de fundamentalistas, fundamentalistas, de loucos, exatamente. né? E aí a gente acaba sendo taxado de pessoas ignorantes, etc. Sim. Mas quando a gente entende o que é a liberdade religiosa, a gente começa a entender também que a gente precisa de compreender as pessoas. Sim. Então, eu estava vendo esses dias aí, né, o jogador da seleção brasileira, o Paulinho, Uhum. ele faz gol, ele não é cristão, né? Ele se declara de uma religião afro, como é que se diz mesmo? De matriz africana, né? Sim. E aí ele dá graças aí ao Deus que ele crê e tal. E aí entrou uma galera, né, nas redes sociais e começou a criticar ele, falar mal dele, entendeu? Sim. Então, esse tipo de atitude não é a atitude que vai ganhar alguém para Jesus. Uhum. Então, acho que a liberdade religiosa, ela existe e nós cristãos temos que entender isso, que a gente a gente é beneficiado com isso, mas pessoas também que não creem na mesma coisa que a gente crê, ou também tem o seu espaço. Sim. E eu acho que o diálogo é importante para a gente poder, através do exemplo de Cristo, do Espírito de Cristo, como diz a lição aqui, ganhar as pessoas para Jesus. Então, dessa vez, o pastor Gabriel pulou aqui a tirinha. Eu pulei que eu ia citar ela justamente agora, quando eu fosse falar dos discípulos. Ok. Porque aqui a gente vê na tirinha que pela força Pedro queria impor ali, quem sabe, a vontade dele. E como cristãos, a gente não pode agir assim, né? Não. A gente tem que ir pelo caminho do diálogo, porque a gente já sofreu com isso no Sim. passado aqui, né? Antes do Edito de Milão, a gente sofria perseguição ferrenha. Então, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente está vivendo essa questão da liberdade religiosa, temos que aproveitar isso para melhorar o diálogo com as pessoas que pensam diferente, que creem diferente, mas que através do Espírito de Cristo, através de nós, a gente possa ganhá-los para Jesus. E é bacana que quando você vai falando isso, a gente precisa voltar agora à questão dos princípios e parâmetros, né? Porque quando a gente vê que entra, por exemplo, vou voltar ainda na história do Edito de Milão, quando as religiões se mesclam, os princípios e os parâmetros de Cristo eles são completamente deturpados. E os princípios de uma cultura, qualquer que seja, quanto mais tempo se passa e mais anos se passam, mais distante está do seu fundador, mais ela vai sendo modificada e transformada pela cultura dos homens. O que significa que o cristianismo, depois que Cristo foi passando, ele foi sendo alterado em alguns momentos. E é curioso que em todo tempo a Bíblia fica nos chamando a voltar aos princípios básicos, a voltar aos princípios iniciais que foram os que foram deixados por Cristo. Então, quando você fala isso, Danilo, eu me lembro agora, e por isso eu falei da tirinha que eu ia citar agora, porque quando você olha para a tirinha, na tirinha tem lá Pedro sacando a espada,
cortando a orelha do camarada, É. né? E aí Cristo lá tá com a algema nas mãos, mas Cristo tá colocando a orelha do camarada lá de volta no Malco, tá botando a orelha de Malco de volta. E depois aí mostra assim, e todos aqueles que estavam dispostos a fazer como Pedro. Aí tem gente de terno, tem gente de, enfim, vários aí de várias eras que estariam dispostos a impor o evangelho. E o evangelho você não impõe. O evangelho você vive ele, e conforme você vive ele, você contagia as pessoas. É curioso que Cristo, ele era um ser contagiante. Exato. Por onde ele passava, as pessoas queriam estar com ele, queriam conviver com ele, queriam ouvi-lo. Você imagina como devia ser agradável, a gente falou sobre isso em outra lição aqui, agradável estar na presença de Cristo e como que isso contagiava. Mas o que contagiava era tanto o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a boa vontade de Cristo, a fala de Cristo, e tudo isso era muito bacana. Mas em nenhum momento, para ser popular ou para ser contagiante, Cristo alterava os seus princípios e seus parâmetros. E aqui eu quero chegar aonde eu estava querendo montar. Cristo vem com uma cultura diferente. Cristo vem com a cultura do céu. E a gente tem a cultura da terra. Os discípulos, eles queriam, vamos submeter os outros ao evangelho pela força, cultura da terra. Vamos ceder e modificar o evangelho para que os outros se sintam atraídos pelo evangelho. Cultura da terra. A cultura do céu, ela é atraente, ela é contagiante, mas ela não muda os seus princípios que estão onde? Na palavra. Então, ela não se deixa contagiar pelo mundo. É o sal da terra. E é curioso que quando você joga o sal na massa, ele se mistura, ele se dissolve, mas ele não se torna fermento. Ele continua sendo o sal. Isso é muito bacana. Então, eu chamo a atenção para isso porque, quando a gente fala agora do espírito dos discípulos, a gente tem dois espíritos dos discípulos. Tem o da força, que era o de Pedro, e tem o de Judas, que se vendia. Então, a gente precisa tomar cuidado com qual espírito nós vamos assumir, né? É mais pela cultura do céu. E aí, eles vem falando ali sobre os discípulos, tem algo muito interessante aqui. Quando a gente olha para trás, os discípulos ainda eram 12. Mas, amigos, vamos voltar eras atrás. Elias era um só. Como é que era para Elias? Você imagina? Parou de chover. E o detalhe, Elias parou de chover, vai lá no rei Acabe, diante de toda Israel. Amigão, é o seguinte, tá tudo errado aí, não vai chover mais não. Como é que é isso? E aí, como é que foi o ataque de Elias? O que vocês acham? Foi fácil para Elias se manter firme, se manter puro, manter os seus princípios e ainda assim pregar a verdade? É muito difícil ser minoria. É muito difícil ser minoria. E hoje, assim, nós adventistas, a gente é minoria em muitas coisas. Sim. A gente é minoria em relação à nossa guarda, né? O dia de guarda. Nós somos minoria na questão da guarda dos mandamentos. Sim. Nós somos minoria na questão do criacionismo, que a gente crê, né? Num Deus criador dos céus e da terra. A gente é minoria em entender que a criação foi no período de 7 dias. Sim. Então nós somos minoria em muita coisa. E Elias, ele era minoria. Se não dizer o único. Né? A gente só não pode dizer que ele era o único, porque depois que ele passa por tudo que ele passou... Tem 7 mil Deus que não sobraram. Deus fala, você não sabe, mas tem 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal ainda. Sim. Então, ele era a minoria. E esses que não dobraram os joelhos também eram minoria. Mas a gente vê assim que mesmo sendo minoria, ele tinha o Deus do universo ao lado dele. Então, a gente pode ser minoria, como o Pedro estava falando lá na faculdade. Você pode ser minoria no seu trabalho, você pode ser minoria nas suas crenças. Mas, de acordo com a palavra de Deus, gente, a gente tem Deus conosco, ao nosso lado. Então, foi difícil para Elias, gente, para a gente entender a história de Elias, né? Sim. Ele entra na casa do rei, né? Diante de toda a corte, com todos os soldados ali. Ele mete o dedo na cara do rei e fala, por causa de você, não vai chover mais. Cara, muita ousadia, né? Muita ousadia. Desafiador esse aí. Nossa vida. E quando ele sai da presença do rei, ele já se esconde, né? Sim. Ele se esconde, ele vai para um lugar ali, um riacho pequenininho ali, ele fica sozinho por um tempo e Deus vai cuidando dele, tá vendo? Sim. Então, assim, a gente pode ser minoria, mas quando a gente está dentro dos nossos princípios, da palavra de Deus, Deus é conosco e cuida da gente. Sim. Então, essa é a história que a gente tem de Elias. Mas a história de Elias aqui ela é muito forte. Muito profunda. Porque aí vem todo o contexto, né, de quando vai voltar a chover, tem toda uma questão de culto ali, né? Eles vão até o Monte Carmelo, diz a Bíblia. Não, mas rapidinho, pastor. Ok. Rapidinho, Danilo. Cara, Elias fala, são 3 anos e meio 3 anos e sem meio. chuva. É isso aí. É muito impressionante isso. 3 dias. É muito impressionante isso, porque, tipo, Elias cumpre o mandado do Senhor. O primeiro
primeiro adendo que eu faço é, Elias cumpre o mandado do Senhor. Quando nós cumprimos o mandado de Deus, nós estamos protegidos pelo próprio Deus, como você mesmo colocou. Exatamente. Entrar na corte de um rei com soldados armados, aos quais estavam acostumados a obedecer uma ordem, tirar vidas, no instalar de dedos, de repente Elias fala para todo mundo e Elias desaparece, porque Deus guiou toda a situação. Elias se retira e a palavra do Senhor se cumpre 3 anos e meio. Então não importou quantos eles eram, porque mesmo com 7.000, 7.001, eles ainda eram minoria em Israel. Exato. Né? Então não importa se você é minoria, se você está fazendo a palavra do Senhor, Deus está contigo. Deus está cuidando. E Deus cuidou dele durante 3 anos e meio naquele riacho, né? Exato. Ele Naquele ficou riacho ali, que está, a exatamente. Bíblia diz que vem os animaizinhos, né? Os corvos trazendo para ele pão, carne. Não é Ele... Senaqueribe, é o nome do riacho. Eu esqueci o nome do riacho agora. Eu também, me desculpa. Também não lembro, não. Mas o fato é que houve todo esse cuidado da parte de Deus, e quando Elias volta, então, para desafiar os profetas de Baal, Sim. acontece, então, ali um confronto, né? E lá no Monte Carmelo, ele faz, né, através do poder de Deus, ele faz descer fogo do céu. E aí consome a água que tinha sido colocada ali ao redor do altar, etc. Né? Depois, tudo isso depois dos profetas de Baal tentarem, né, fazer ali chover e não conseguirem, tentar fazer descer fogo do céu, não conseguirem. Elias mostra realmente estar do lado certo, do lado de Deus. Deus faz aquele milagre. Mas aí vem aquela questão que muitas pessoas não entendem na Bíblia, né? Que logo depois isso acontece, Deus já se manifestou, desceu fogo do céu, consumiu a água que estava ali no altar, começou a chover e coisa e tal. Mas o que Elias faz depois, pastor Gabriel? É algo, sim, que as pessoas têm dificuldade de compreender, que ele realmente atrás os profetas, Sim, né? E ele mata os profetas. exatamente. Todos eles morrem. Eu não me lembro, são 450. 450 profetas. Imagina isso. E aí as pessoas falam, tá vendo que Deus é esse, do Antigo Testamento, Sim. que manda matar pessoas. E é curioso, pastor, que tem algumas fases de Elias que são interessantes. Você está falando dos 450, eu estou me lembrando aqui, a lição fala disso também no 2 Reis, quando mandam prender Elias. E aí o capitão da guarda chega lá com uma guarda de 50 homens. Homem de Deus, desça daí, o rei quer te ver. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e você... Acabou ali. Aí chega obrigado. o segundo. Homem de Deus. O rei manda te buscar e fala assim, eu sou homem de Deus. Desce fogo, mata todo mundo. Aí o terceiro, Senhor, por favor. Tem misericórdia aqui. Tem misericórdia Me de nós ajude, aqui. pai. Por favor, estão me mandando aqui. Tem piedade. Se é que estão me mandando e eu estou obedecendo. Será que o Senhor, por favor, por clemência, poderia? Né? Então, assim, são atitudes diferentes, né? Porque tanto os profetas quanto esses homens, Elias, de certa maneira, utilizou sua força e parece haver a aprovação de Deus nas 3 situações. É. Né? E como é que a gente explica isso, né? A lição até traz o contexto e é importante entender isso mesmo. Sim. O profeta de Deus aqui, no caso Elias, e outros profetas, eles são porta-voz de Deus e do juízo de Deus. E quando Deus executa o seu juízo, aqui ele executou através de Elias. Sim. Através de Elias aconteceu o juízo de Deus contra os profetas de Baal, contra esses mensageiros do rei. Assim como foi lá em Sodoma e Gomorra. Né? Sim. O juiz de Deus executou aquela cidade. Chegou até aquela cidade. Exatamente. O dilúvio foi o juiz de Deus, entendeu? Então, assim, no Novo Testamento isso não acontece mais. Porque a igreja, ela é um instrumento de Deus, mas quem vai executar o seu juízo vai ser Jesus quando voltar. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o rei E o executor e o executor. quando ele vir, né, essa terra para botar um ponto final no pecado. Sim. Então, a gente tem aqui uma função diferente, né? Sim. Então, Elias, é claro que não era a vontade dele, ele queria o arrependimento, tudo o que ele fez e o desejo de Deus era que o povo se arrependesse, Sim. mas quando as pessoas não se arrependem dos seus pecados e vivem no pecado deliberadamente, um dia o juízo vai chegar. Exato. Agora está tudo sendo tesourado, diz a Bíblia, para os últimos dias, Sim. mas o juízo é o mesmo. Uma hora a pessoa vai ter que lidar com o juízo. Entendeu? Exato. Quando a pessoa, todos nós vamos ter que lidar com o juízo um dia. Agora, a única coisa que a lição traz para nós aqui, que faz a gente entender, é que a partir da vinda de Cristo, então o reino de Deus é inaugurado na terra e quando Jesus voltar, então ele vai fazer
ele vai retribuir cada um segundo suas obras, a Bíblia, né? E aí ele vem como juiz e também executor. Ele vai executar o pecado. E todos que amam o pecado, que vivem no pecado, vão participar do juízo. Exatamente. E pastor, você está falando aí, a gente vê dois contrastes. Nós sabemos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Sem dúvida. Mas agora, quando Cristo se revela cumprindo uma profecia e as outras profecias são formadas nesse período. Então, nas outras profecias que são formadas, vem a reafirmação de que o próximo juízo seria só mediante a volta de Cristo. E tem uma cena muito semelhante à cena de Elias, que é quando está Tiago e João com Cristo andando próximo de Samaria e os samaritanos passam e zombam deles. E aí eles dois olham para Cristo e dizem assim: Senhor, quer que a gente peça para descer fogo do céu? Provavelmente eles se lembraram, como bons judeus, Claro. de Elias orando e o fogo descendo. Sim, sim. E aí Cristo, ele já mostra a nova atitude, a nova performance, né? O cristão agora, ele não é responsável pelo juízo. Isso é muito importante. Nós não somos responsáveis pelo juízo, por julgamento ou condenação. Não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. Então, agora, o nosso papel é espalhar o evangelho. Isso traz responsabilidade àqueles que não aceitam. Porque se eu recebo o evangelho, amigo, é tudo que eu precisava receber para que lá no dia do juízo eu não seja achado em falta. Se eu rejeitei esse evangelho, fica tranquilo, o fogo não desceu agora, mas ele vai descer em algum momento. Porque aquele que não aceita Cristo já é um culpado. A Bíblia diz assim: quem está em Cristo não será julgado, mas aquele que não está em Cristo já é condenado. Esse é o termo. Então, em algum momento, o julgamento vai acontecer. Mas não é nosso papel, não é isso? Exato. Exatamente. E é interessante agora, eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas 9, a gente vai falar exatamente sobre isso aí, sobre essa cena aqui. Só para confirmar para o pessoal, para vocês verem a atitude de Cristo. Quando eles pedem isso, olha o que Jesus fala. Lucas 9, versículo 54. Você que está em casa, quiser abrir aí com a gente. Vou pedir ao Pedrinho para ele ler com uma voz de locutor para a gente. Hoje a gente não tem o Júnior da Novo Tempo. Não nos temos, né? Não, ele vai voltar aqui. Inclusive, o Pega a Visão daqui a pouco vai começar a rolar Opa. também aí. Pega a Vocês vão Visão. ser convidados para participar também. Um abraço para os nossos amigos que estão em casa, aí os ouvintes da Novo Tempo que estão nos ouvindo agora, da Rádio Novo Tempo Campinas. Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas, Pedrinho, lê pra gente aí Lucas capítulo 9, versículo 54, 55, por favor. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os respondeu, dizendo: Vós não sabeis que o Espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Obrigado, Pedrinho. Olha que contraste, né? Cristo já diz qual é a missão. A missão, então, agora é o quê? A nossa missão não é condenar, não é julgar, como a gente falou. Qual é a missão, pessoal? Qual é a missão? É salvar. É salvar. Jesus, ele veio, né? Como diz o texto aqui, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus veio para salvar. No entanto, ele ainda é o juiz. E como juiz, Jesus Cristo, ele apresenta o caminho no seu espírito, pastor Gabriel. Ele quer converter as pessoas, salvar as pessoas. Ele usa o instrumento da igreja. A igreja é instrumento de Deus para isso, para salvar as pessoas. Mas também é nosso papel anunciar o juízo de Deus. Sim. Entendeu? Porque ele virá. E o juízo de Deus também é sua misericórdia. Mas ele é justiça. Então não tem como a gente esperar que Jesus apenas dê o recado para que as pessoas se convertam, e se elas não aceitarem a conversão, quiserem continuar vivendo no pecado, sejam abonadas das suas transgressões. Não tem como isso acontecer, né? Isso não é juízo. Então Jesus, ele vem para salvar, mas ele também é juiz, e nós precisamos deixar isso bem claro, entender, né? Na Sim. palavra de Deus, que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Se nós queremos viver no mundo de pecado e amar o pecado, vamos ter que um dia lidar com o juízo. Mas não é o papel da igreja julgar. Quem julga é o juiz. Deus. É Deus, o juiz. E aqui também em Romanos, eu até lembrei, em Romanos 3, versículo 17, diz assim: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, Romanos 3 ou João 3,17? João. Você tem a noção, eu tava em Romanos, Você testou a gente aqui. eu tava em Romanos, aí eu fui para João, mas isso mesmo, obrigado, pastor. João 3,17. João 3,17. Né? Então ele vem nos mostrar o real sentido, né? Às vezes não quer julgar, mas ele quer nos salvar. Só basta nós queremos aceitar essa salvação, né? E como nós aceitamos?
buscando, sendo exemplo, talvez ali até mesmo sendo um diferencial para as pessoas que não conhecem. E eu quero até dizer uma coisa também. As pessoas hoje em dia elas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Elas não querem. Não querem vir para a igreja, sentar e assistir. Elas querem ver. Elas precisam ver. E elas vão ver através de quem? Vão ver como? Através de mim e de você. Do nosso exemplo. Do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós assistimos. Então, é um contexto bem complexo de se entender. E até mesmo a gente praticar em nossa vida. Muito bem colocado, Pedrinho. As pessoas não querem mais ouvir. E agora, isso me faz lembrar dos tempos de Cristo, meninos. Porque é o seguinte, quando a gente fala dos tempos de Cristo, Cristo também teve essa dificuldade. Ninguém queria ouvi-lo a princípio. Sim. Porque quem iria ouvir um rabi errante que havia saído de Nazaré? Né? A frase que era muito dita era, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, exatamente, Cristo era um rabi errante, mas o evangelho, como é uma mensagem eterna, ele traz esse poder, né? De mesmo a pessoa que não quer ouvir, necessita dessa mensagem. E isso é muito poderoso, porque agora isso nos dá uma noção do que o que nós temos é muito valioso e deve ser levado, falado e pregado. E isso deve ser pregado para aqueles que eu gosto, para aqueles que eu amo, para aqueles que eu não gosto, para aqueles que eu desgosto muito. E eu não quero nem usar um termo mais forte aqui, porque cristão que está em casa não tem ódio de ninguém. Né? Assim seja, Assim você que está em casa, por favor. Cristão que está em casa não tem ódio de ninguém. Mas o fato é que você gostando ou não da pessoa, a mensagem deve ser levada. E aí Cristo ele chama a atenção para uma coisa, né? A gente vê aqui na lição, quando Paulo fala assim, sede imitadores de Cristo. Cristo não usurpou, lá em Filipenses ele fala isso, Cristo não usurpou, não foi por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E o papel do cristão é exatamente esse, nós nos esvaziamos de nós mesmos para ter Cristo em nós. E dessa maneira Cristo vai trabalhando na gente para a gente levar o evangelho para outras pessoas. E é curioso que agora eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que é fácil levar o evangelho para quem não gosta de você? Porque foi exatamente isso que Cristo fez. A prova cabal de que as pessoas não gostavam de Cristo, até se sentiam atraídas por eles, mas uma parte não gostava, é o fato de como ele foi tratado para se cumprir as profecias. Agora, é fácil isso? Não é, pastor. Não é. Porque eu tive algumas experiências na escola também, quando eu era mais novo, que eu era o único adventista da classe. É muito legal quando alguém de 20 anos fala assim, eu era mais novo. Ah, eu me sinto verdade. assim muito velho. Todo mundo me zoa, que eu gosto muito de falar assim, sabe? Histórias assim da escola. Mas, e assim, eu era o único adventista. E o pessoal sempre jogava futebol, tal, aquilo ali de sábado, né? Bicicleta, cara, eu amava andar de bicicleta com o pessoal da turma da escola, né? Ali na rua, um ventinho. Mas aí ele falou, Pedro, é complicado, né, cara? Só você não vai, só você não fecha os times, só você não ajuda a gente. Então, pô, fica difícil, né, cara? E eu tentava, não, vamos pra igreja, mas, Pedro, eu não gosto disso, cara. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. E fica complicado a gente até mesmo fazer tal coisa, porque a gente sabe que você não vai poder fazer, e a gente vai começar a excluir você, e ficava, né, sabe? Sim. E ele falava isso, a gente é super amigo, a gente conversa até hoje. Mas eu via, sabe, no coração dele, assim, falei, cara, eu não sei se estou sendo um bom exemplo, sabe? Eu não sei se ele, ao me ver, ele sente a vontade de ir para a igreja igual eu sinto, sabe? Sim. De estar ali na classe jovem junto com o pessoal, de estar ali junto com o pessoal na igreja, num JA. Eu não sei se eu consigo transmitir esse desejo. Igual Jesus transmitia. As pessoas, ao estarem ao lado dele, já sentiam aquela alegria, como nós comentamos. Eu acho que seria maravilhoso nós estarmos acompanhando Jesus, talvez ali numa pregação. Né? O pessoal se sentia, lisonjeado. Nossa. Cara, era maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu assisto The Chosen, eu me transporto pra dentro do seriado e fico assim, meu Deus, cara, que top, é muito top, muito top. Né? Então, eu vi ali que eu talvez não transmitia e não teria coragem de mostrar a palavra para ele. Né? Então, eu acho que é bem difícil. É bem difícil. Sim. Ainda mais para uma pessoa que você conhece, convive todos os dias. Né? Agora imagina o seguinte, né? Jesus, Deus encarnado, né? Sim. Conhecedor de toda a verdade. Sabe? Viveu tudo aquilo que a gente acredita do Evangelho, desde Gênesis e Apocalipse, Jesus viveu tudo isso. Sim. E aí ele se fez homem e andou por essa terra. E ele tinha que convencer as pessoas. Mano. Entende isso? Mano. Ele tinha que convencer. Gente, é o seguinte, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai, estão por mim. Sim. Gente, sejam mansos e humildes de coração. Sim. Gente, não é por força nem por violência, é por poder do Espírito. Ele tendo que convencer as pessoas da batalha, da conversão, do arrependimento. Seria muito mais fácil se ele forçasse, né?
E o cenário estava montado para que ele fosse um Messias que regesse Político pela e força. forte. Porque todo mundo esperava um Messias naquela época que Sim. viesse para libertar o povo, levantasse um dominar exército tudo, né? e tal, e com força e Sim. conseguisse. Mas Jesus não. Ele tem que, através do exemplo, através do seu espírito, né, da sua bondade, da sua mansidão, converter as pessoas, convencer as pessoas. Então, se para a gente, nós somos falhos, pecadores, a gente procura fazer as coisas certas, procura testemunhar, como o Pedrinho está falando aqui, mas a gente é cheio de erro e falha. Se para a gente é difícil, imagina para Jesus. Perfeito. Perfeito, que viveu tudo, sabia o que ele falava, era pura verdade cristalina, e as pessoas não acreditavam nele, muitos não gostavam dele. A Bíblia diz que quando ele fazia um milagre, os fariseus queriam matar Jesus de ódio, de raiva. Sim. Então, era muito mais fácil, pela força, conquistar. Mas não é esse o Espírito de Cristo. A lição traz isso para a gente, né? Não é pela força. A gente não tem que tentar, na discussão, querer ganhar as pessoas e mostrar eu estou certo, você está errado. Não é esse o Espírito de Cristo. Nunca foi. Né? Jesus, ele vivia... Por que a cruz é um testemunho do Espírito de Cristo, né? Porque quando Jesus está lá pendurado, depois de ser maltratado, xingado, cuspido, ele fala, Pai, perdoe-os porque não sabem o que estão fazendo. E eu vendo aqui na lição também, diz assim, o Espírito de Cristo é a solução definitiva de toda forma de tirania e opressão. Cara, então Cristo ali, seu Espírito já é uma coisa transformadora. Exatamente. As pessoas olhavam pra ele e viam, cara, não tem como eu falar desse jeito com ele, sabe? Não tem como eu andar com ele e não fazer isso. Sim. E era transformador, isso é muito maravilhoso. O Espírito de Cristo é a solução para todas Exato. as coisas, né? Agora, eu só chamo atenção para um detalhe muito crucial. Quando a gente fala do Espírito de Cristo, nós precisamos entender que não é qualquer devaneio ou qualquer impressão ou qualquer vontade minha que classifica o que é o Espírito de Cristo. Sim. Eu conheço o Espírito de Cristo através da convivência com Ele. É uma das teclas que eu sempre bato aqui no podcast. Porque hoje a gente tem um cristianismo que se distanciou desse Espírito de Cristo, se distanciou da convivência com Ele, se distanciou do real sacrifício da cruz. E a gente olha para a cruz e a gente vê o verdadeiro Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo era aquele de se submeter à vontade de Deus. E aí, às vezes, a gente olha para as pessoas, mas será que o Espírito de Deus, será que Deus vai me pedir para eu me submeter? Amigo, ele pediu para todos os discípulos deixarem tudo para trás para seguir ele. Ele se deixou a sua própria vida para se submeter à cruz. Será que ele não vai pedir para você se submeter também? Então, quando a gente fala desse Espírito, nós precisamos entender que esse Espírito está vinculado à minha submissão à vontade de Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu vou estar aplicando o Espírito de Cristo na minha vida, então vou estar autorizado, quer dizer, melhor, eu vou usar um termo diferente agora, eu vou estar em tanto contato com Deus, vou dizer até um termo meio forte, empoderado pelo Senhor, não porque eu tenho poder em mim, mas pela presença de Deus em mim, aí eu vou revelando Cristo para o mundo. E os discípulos, eles experimentaram isso, né? Porque, realmente, no começo do relacionamento deles com Jesus, era pela força, eles queriam pela força arrastar pessoas. Eles queriam pela força... Eles queriam subjugar Roma. Exatamente. Eles queriam vencer Roma numa batalha. É isso mesmo. Eles queriam assim... esse exemplo que a lição trouxe, né? Senhor, que a gente desse fogo para consumir eles. É o pensamento deles, era a cultura da terra. Né? Exatamente, era a cultura. Sim. Só que eles, ao conviverem com Jesus, eles foram aprendendo isso. De filho do trovão, Discípulo entendeu? amado. Discípulo amado. Então você começa a ver essa mudança. E aí quando Jesus morre, ressuscita e vai para o céu... eles passam a ser extensão de Cristo. Né? A igreja passa a ser a presença de Jesus na terra. Então, a igreja, tem que ficar bem claro isso nesse podcast, nessa lição, a igreja não tem papel de julgar, gente. Não tem, acabou. Isso aí não é o papel. A igreja tem que ser extensão de Cristo, do amor, da graça, do carinho, do diálogo, da aceitação. A igreja tem que ver o Espírito de Cristo. Exatamente. Para que as pessoas conheçam o Cristo. E foi isso que os discípulos viveram, né? Eles viveram muito claramente isso. Depois que Jesus ressuscitou, voltou para o céu, eles foram a extensão, eles pregaram sem nenhum interesse e deram a vida pelo Evangelho. E pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, porque eles passaram a viver o Espírito de Cristo. Isso é tão bacana, pastor Danilo, que você está colocando, porque agora quando eles começam a viver o Espírito de Cristo, e eles têm tudo isso, não há condenação, não há julgamentos, há aceitação, e por trás disso tudo aqui, existe o Evangelho com todos os seus parâmetros e seus princípios. Porque agora, quando eles aceitam a todos, eles falam, tudo bem, está tudo certo, vocês podem vir. Mas quando você vem a Cristo, Cristo habita em você e muda você, transforma você, né?
E isso é bacana porque, às vezes, quando a gente está falando, você falou do Espírito de Cristo, e a gente está trabalhando essa ideia do Espírito de Cristo, muitas pessoas deturpam a questão da aceitação. Tô indo, se você está com o Espírito de Cristo, você tem que me aceitar com tudo que eu estou, com todas as minhas práticas. Você está aceito, está tudo certo. Não há acepção de pessoas no Evangelho. Mas o Evangelho transforma pessoas. Então, velhos hábitos ficam para trás. É aquela frase que eu ouvi recentemente, né? Que Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Essa frase é muito boa, realmente. Eu ia ouvi falar também. ela agora, eu prometo, hein? Só acho que tá dando minha mente aqui, viu, pastor? Mas é isso, né? É verdade. Deus aceita todas as pessoas, né? Elas vêm como estão. Mas o Evangelho, ele é transformador. Você não vê nenhuma pessoa que aceita o Evangelho à luz da Bíblia, na história bíblica, e continua sendo a mesma pessoa. Não. Olha Paulo, olha Zaqueu, É isso aí. entendeu? E entre outros, né? E aí o que dizer, né? Paulo, um perseguidor assassino, Zaqueu, um ladrão. E aí por aí afora a gente vai, né? Se fosse narrando aqui Davi também, um assassino mulherengo, Sansão, outro mulherengo. E aí a gente vai falando um monte de coisa aí. E Deus aceita todos, mas todos são transformados. Exatamente. Muito bem colocado, pastor Danilo. Meninos, a gente está chegando ao final aqui. Agora eu não vou nem dizer que a produção chegou por ali para me avisar, porque ela já me avisou aqui. Né? Então estamos chegando ao nosso final da nossa lição. Essa lição está maravilhosa, mas infelizmente está acabando. Eu vou agradecer a vocês aqui e eu queria terminar agora com vocês dando aquele recadinho de 30 segundinhos para nós fecharmos. Teu recado final para nossa galera. Vou começar com você, Pedrinho. Vai lá. Vamos lá. Pessoal que está em casa nos assistindo, primeiramente agradecemos desde já. E segundamente, se você está aqui nos assistindo, é porque você escolheu estar aprendendo mais de Cristo. Então, isso já é um ponto positivo para você. Segundo, você está no melhor lugar que você poderia estar agora, certo? Você está aprendendo de Cristo e ali tendo entendimento para passar para as outras pessoas também. Então, que você possa ser luz, brilhar para muitas pessoas que estão aí fora e as pessoas que não conhecem a Cristo possam olhar para você e ali ver um reflexo dele através de você. Então, muito obrigado e vamos aí no Pega a Visão. Com o pastor agora. Pastor, sua vez, vamos lá. Pega a lição, né? Ele já anunciou o próximo. Olha, eu tô com o outro dando já na spoiler cabeça. aí, Já ó. tá dando spoiler Tá no nosso dando próximo spoiler. podcast. Sem querer, mas já fica aí perto aí já pro próximo aí, Valeu, ó. Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Não, e ele me introduziu aqui, Ele você já- viu, né? Já, Ó, nós já estamos... tô com co-host aqui. Não, é fantástico isso. Passando aí de geração a geração. Podcast Pega a Lição, fazendo discípulos. Vambora. Posso então? Por favor, pastor Danilo, seu Ok. recado. Obrigado, Pedrinho, pelo seu recado. Por favor, pastor pastor. Danilo, seu recado final. Muito bem, gente. Lembre-se, se você é minoria onde você está, Deus é contigo e vai dar forças para você continuar sendo uma luz para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe muito você, querido jovem, onde você estiver. Obrigado, pastor Danilo. Incisivo, direto, né? Ao ponto. Ao ponto. Muito obrigado. Amigo de casa, meu recado para você é o seguinte: o maior privilégio da vida do homem é ser salvo por Cristo. E o segundo maior privilégio é levar aquele que o salvou a outras pessoas. Se você não está fazendo isso, você está em erro com o seu Salvador. Então se engaje na obra da missão, esteja todos os dias se aproximando de Jesus, convivendo com Ele, deixando Ele habitar em você para que você seja transformado e através de você o Evangelho seja pregado e anunciado. Porque o nosso maior desejo é que no ano que se inicia daqui a alguns dias, nós possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado até aqui. Nós vamos terminar e eu vou terminar pedindo uma oração do Pedrinho. Por favor, Pedrinho. Vamos lá, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Obrigado porque o Senhor nos guiou, nos protegeu e vem nos moldando a cada dia, colocando a Sua mão sobre nós, fazendo-nos entender o Teu querer em nossa vida. Amém. Que nós possamos aqui, Pai, estarmos preparados para a Tua obra, para a pregação do Teu Evangelho. Que nós possamos aqui estar cumprindo a nossa missão. Amém. Então que o Senhor possa estar nos usando e nos dando sabedoria também. E é isso que nós viemos te pedir, no santo nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Danilo. Obrigado, você de Obrigado. casa. Você já sabe, semana que vem, sábado às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central. Pega a lição. Te vejo lá. Valeu! E feliz ano novo, né? Ah, é verdade! Não corta não! Feliz Ano Novo! 2024 tá chegando, que seja um ano de bênçãos na tua Valeu, vida! feliz ano novo pra todos, é isso aí. Valeu! Um abraço, meninos. Meninos, vejo vocês ano que vem, então. Fechou. Valeu! Fechou, valeu. Tchau, tchau!